Por favor, abra sua Bíblia comigo. João, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 20. Leremos do versículo 1 até o 10. João, capítulo 20, do 1 ao 10. Respostas aos dias de perplexidades. É o tema da mensagem desta manhã, baseada nessa passagem, João 20, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. E tornaram, pois, os discípulos para casa. Amém. Pai, obrigado por essa manhã e pela Tua palavra aberta e lida. Que o Senhor, ó nosso Deus, continue a falar aos nossos corações e use, ó meu Deus, esta mensagem para tal. Nós oramos, Deus Santo, em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, por favor. Respostas aos dias de perplexidade. Nós enfrentamos perplexidade, ou nós lidamos com perplexidade, quando algum acontecimento, quando algum episódio ou alguma circunstância, de certa forma, nos paralisa, ou tira de nós a segurança de saber como agir, ou de saber o que de fato nós estamos fazendo. Nós lidamos com perplexidade quando, diante de uma situação adversa, nós hesitamos. E ficamos assim, diante, por exemplo, de uma confissão. Nós ouvimos alguém fazendo uma confissão e entramos num estado de perplexidade, sem saber muito bem o que fazer. Ou nós podemos entrar em um estado assim quando recebemos um diagnóstico do médico, um exame que fizemos, e não esperávamos por isso. Ou nós também podemos ficar assim, em um estado de perplexidade, sem saber bem o que fazer, que direção tomar, depois de uma conversa, de um assunto que a gente não esperava, não sabia muito bem como lidar. Podemos entrar em um estágio de perplexidade quando somos demitidos, ou quando estamos lidando com escassez material ou física. Podemos entrar num estado de perplexidade quando lidamos com a doença, ou quando lidamos com a morte de uma pessoa que nós amávamos muito. E diante de circunstâncias assim, nós podemos ficar paralisados. Ou até pode acontecer o contrário. Diante de uma situação de perplexidade, podemos até agir no impulso, sem saber muito bem o que a gente está fazendo. Toma a atitude, toma uma decisão, mas não processou, não consegue pensar com clareza a respeito do que está fazendo, sem discernir a circunstância, sem discernir os sentimentos e sem discernir muito bem os efeitos das ações que nós vamos tomar ou que estamos tomando quando acontece algo que nos traz perplexidade. Você se lembra de algo que o deixou assim? Sem saber o que fazer? Ficou em suspenso? Parece que tiraram o chão debaixo de você e você não sabia muito bem o que fazer. Ou ao contrário, você começou a agir, fazer e depois, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Por causa dessas circunstâncias adversas que você enfrentou e se viu, sem saber muito bem o que estava acontecendo. Pois bem, eu entendo e creio que os apóstolos estavam vivendo um momento assim, naquele momento.
ou naquela época, quando eles estavam tristes por terem visto ou sabido que o seu mestre, o seu Senhor, havia sido morto na cruz, e por pelo menos 3 dias eles angustiados, perplexos, assustados, com medo, tristes pela morte de Jesus, mas também com medo, sem saber bem o que fazer e com medo, inclusive temendo pela própria vida. E no primeiro dia da semana, como se não bastasse, chega Maria Madalena, também assustada, apavorada, imagino eu, dizendo a eles que alguém havia levado o corpo do mestre, e elas não sabiam onde o haviam colocado. E agora? Mais perplexidade para eles, e num ato de impulso, eles foram correndo para o sepulcro. E o texto nos diz que eles saíram juntos, correndo. Mas o discípulo amado, que entendemos ser João, correu mais rápido, chegou primeiro, mas não entrou. Daqui a pouco chega Pedro, e Pedro, não diria inconsequente, mas alguém que agia por impulso, logo entrou. E na sequência, o texto nos diz que João também entrou. E quando João entra, ele narra aquilo que ele percebeu. Aquilo que somente ele, e talvez ele e o Espírito Santo saberiam o que realmente estava passando no seu coração. E a Bíblia não chega a dar detalhes exatamente, mas alguma coisa aconteceu, que diante daquela perplexidade, ele saiu daquele estado para um estado de fé. Porque quando ele entrou naquele sepulcro, o seu coração foi dando respostas àquela perplexidade. E respostas de fé, que nos trazem ensinamentos e nos mostram como podemos dar respostas quando chegarmos, ou se estamos passando por um estágio assim de perplexidade. Meu Deus, eu não sei bem o que fazer, eu não sei como lidar com essa situação. Mas a Bíblia pode nos dar maneiras ou respostas para esse estado. E quais seriam essas respostas que podemos encontrar nesta passagem? Bom, em primeiro lugar, quando estiver lidando com a perplexidade, quando você não souber bem o que fazer, ou o que está fazendo, em primeiro lugar, considere e creia nas Escrituras Sagradas. Leia, considere e creia no que a palavra de Deus diz. Porque Deus, o nosso Deus, leva a sua palavra a sério. Deus leva a sério a sua palavra, porque Ele leva a si mesmo a sério. E por isso Ele leva a sério as suas promessas. As Sagradas Escrituras já diziam que o Messias haveria de sofrer, de ser rejeitado, mas também dizia que Ele ressuscitaria dentre os mortos. E não só as Escrituras inspiradas, mas a própria palavra encarnada, muitas vezes disse aos apóstolos, que quando ele chegasse em Jerusalém, ele seria rejeitado, ele sofreria, ele morreria, mas que ressuscitaria no 3º dia. Assim, por causa dessa promessa da palavra de Deus, nada e ninguém poderia deter o bendito Filho de Deus. Nem os escribas, que muitas vezes afrontaram a Jesus, e os fariseus, ou nem mesmo os guardas na entrada do sepulcro, nem mesmo a sepultura, e nem mesmo a morte poderia deter a Jesus. Porque a morte não tem poder sobre aquele que não conheceu o pecado, aquele que não pecou. E sim, a morte, por um tempo, pareceu prevalecer, mas no fim nós sabemos, e essa é a razão de estarmos aqui, é que Jesus ressuscitou, e a morte não tem poder sobre ele, mas Jesus tem poder sobre a morte. Só que diante daquela perplexidade, os apóstolos, os discípulos, não raciocinaram direito, não conseguiam lembrar, ou não entendiam as Escrituras. E tem coisas, irmãos, que a gente até ouve, a gente até vê, e no caso dos apóstolos, ouviram, viram, tocaram,
Mas mesmo assim demoraram para entender, demoraram para crer. E por quê? Por que às vezes nós demoramos de entender, ou demoramos em crer nas Sagradas Escrituras? Pode ser que talvez, diante de perplexidades, nós entramos numa espécie de estado de choque, quando alguém que leva um susto, ou que lida com a perda de alguém, com alguma coisa muito forte, ele não sabe bem o que está acontecendo, não consegue raciocinar direito. Pode até ser. Mas, se você tem enfrentado isso, calma, pare um pouquinho, olhe para as Sagradas Escrituras e creia no que elas dizem. Creia nas promessas de Deus para o seu povo. Os apóstolos ou discípulos, aliás, quando estavam na estrada, a caminho de Emaús, mesmo quando Jesus, o próprio Senhor ressurreto, conversava com eles, não o reconheceram. E aí Jesus, explicando as Sagradas Escrituras, os seus corações ardiam, mas não conseguiam compreender. E Jesus disse: nécios, como vocês podem ser tardios para compreender tudo que dizem os profetas? E não foi uma pergunta, na verdade Jesus estava fazendo uma afirmação. Como que vocês custam a entender, e como vocês demoram para crer em tudo que os profetas falaram? Então creia na palavra de Deus, creia, porque é a palavra de Deus. E ter essa certeza, falando da ressurreição, crer na ressurreição de Jesus, deveria ter o poder de mudar tudo em nós, tudo em nossas vidas, todo o significado, todos os valores. Quando nós, por exemplo, encararmos a escassez, quando nós encararmos a doença, quando nós encararmos a separação pela morte, ao lembrarmos e termos essa certeza de que Jesus vive, deveria mudar tudo em nosso coração. A forma como lidamos com todas as nossas lutas e perplexidades. Pode até ser que você esteja orando, pedindo: Senhor, eu preciso tanto de um diagnóstico. Senhor, eu preciso tanto de uma cura. Senhor, eu preciso tanto de uma porta aberta. Eu preciso de uma saída. Eu preciso de um livramento. E sim, Deus se importa com o que você diz. Deus se importa com a sua oração. Mas pode até acontecer que Deus diga: não, eu não vou responder, ou não vou agir como você quer. Ao ouvir isso, como nós reagiríamos? Mas mesmo que Deus diga não a uma oração ou a alguma coisa que nós desejamos, isso não muda nada, o seu amor para conosco, e nem a sua fidelidade em cumprir as suas Sagradas Escrituras. Então isso significa que quando Deus disser não, continue crendo no que a Bíblia diz sobre Deus e no que a Bíblia diz sobre você. Nós podemos aprender com os amigos de Daniel, quando toda a Babilônia, ou aqueles que estavam ali, foram obrigados a se prostrarem diante da imagem construída por Nabucodonosor, um maluco. E os amigos de Daniel disseram: olha, rei, encurtando a história, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se não, saiba, ó rei, que nós não vamos nos prostrar diante da imagem. Quer dizer, nós cremos que Deus pode nos livrar na fornalha e da fornalha. Mas se Ele não fizer, nós ainda vamos continuar crendo nele. Porque será que a nossa fé é grande o suficiente ou firme o suficiente, caso Deus diga não, para nos atender e continuarmos crendo no que Ele pensa a nosso respeito, pelo que as Sagradas Escrituras dizem? Porque se voltarmos a nossa atenção para a sua palavra, nós veremos que sim, nós temos motivos para continuar crendo, mesmo quando não estamos entendendo o que se passa. Nós sabemos, Deus está no controle. Ouvimos isso no último culto, aqui no último ano, ou no ano passado. Nós não temos controle de tudo, não temos como ter o controle de tudo, mas Deus tem. Mas em segundo lugar, como resposta a dias de perplexidade, procure mais profundidade. Procure mais fundo na compreensão do que se passa ao redor, dentro de si, mas também procure entender o que Deus está fazendo. Peça discernimento, peça sabedoria. No versículo 5 dessa passagem, nós vemos que inicialmente o texto fala a respeito de lençóis. Mas que lençóis eram estes? É interessante esses detalhes que João dá.
No capítulo 19, versículos 38 e 40, você verá que quando Jesus estava na cruz, rendendo a sua vida, ou vertendo o seu sangue por nós, após a sua morte, José de Arimateia pediu autorização para ter o corpo de Jesus, e Nicodemos, aquele que procurou Jesus à noite, ajudou a José de Arimateia. E o texto vai dizer que Nicodemos preparou uma mistura, um composto de mirra e aloés, e envolveu o corpo do Senhor juntamente com esse composto em linho, em lençóis de linho. Então esses lençóis eram como ataduras ao redor do corpo do Senhor, e com esses lençóis o Senhor foi posto na sepultura, e como o texto nos diz, a entrada da sepultura foi fechada com uma pedra muito grande. E assim, quando João chega e quando Pedro chega, e quando eles chegam, percebem os lençóis, que eram justamente esses, ali no chão. Mas por algum motivo não explicado, João hesitou e não entrou no templo, ele ficou ali parado. A Bíblia não dá a explicação. Ele chegou primeiro, versículo 4 diz isso, ele se abaixou, viu os lençóis, todavia não entrou. Há autores que falam que João não entrou, talvez por respeito a Pedro, talvez por Pedro possivelmente ser mais velho, ou ser um dos líderes, ou o líder entre eles. A Bíblia não dá esse detalhe, mas ele aguardou. E Pedro, quando chegou, já foi entrando, viu os lençóis, viu o lenço à parte enrolado, e então João não se contentou em ficar na entrada da sepultura, mas ele foi mais fundo. Ele entrou, e ainda bem que ele entrou, porque quando ele foi mais fundo, ele percebeu detalhes que, se ele não chegasse lá, talvez ele demorasse um pouco mais para entender e para crer. Porque quando ele foi, ele percebeu detalhes, e aquilo fez toda a diferença na sua vida. Detalhes. A Bíblia diz que Pedro chegou e viu, mas ele viu e creu, e esse viu e creu é como se João entrasse e começasse a observar os detalhes, os lençóis, o lenço enrolado à parte, e há autores que explicam o motivo de que talvez Jesus tenha enrolado esse lenço. Não é o nosso objetivo no momento, mas o fato é que João, observando aquilo, ele diz, aquele discípulo viu e creu, porque ele foi mais fundo. Ele viu e considerou, talvez lembrou o que Jesus falou, e falou, não, alguma coisa especial aconteceu aqui, não foram ladrões que levaram o Senhor, alguma coisa especial aconteceu aqui. Então da perplexidade ele passou à fé, pelo menos a semente da fé começou a brotar em seu coração. Por isso, meus irmãos, não fique somente na entrada, pegue essa lição espiritual, não fique somente na superfície. Talvez você esteja passando uma luta tão grande que você não compreende, mas pode ser uma oportunidade de você compreender ainda mais o seu Deus, a sua dependência de Deus e a fidelidade de Deus. E nessa de se aprofundar, de conhecer Deus mais de perto, você vai observar detalhes que talvez não perceberia, se não buscasse de uma forma mais intensa e mais próxima. E algumas coisas ficarão mais claras se formos mais fundo. Nós admiramos aqueles que se aprofundam na palavra. Nós admiramos aqueles que, estudando e trazendo mensagens, estudos da palavra de Deus, tiram pérolas que a gente diz, meu Deus, por que eu não percebi isso antes? Mas sempre esteve lá. Ou então nós observamos e admiramos pessoas que demonstram intimidade com Deus. E nós percebemos algumas pessoas e concluímos, olha, a graça de Deus é na vida dessa pessoa. Essa pessoa tem uma intimidade, um relacionamento com Deus, que é algo especial, é nítido, é claro. Mas por quê? Será que elas são mais especiais do que nós? Será que elas não são tão falhas ou tão limitadas como nós? Elas são. Mas são pessoas que não se contentam em ficar somente na entrada do túmulo, de ficar apenas na superfície. E apesar das lutas, e talvez até motivados pelas lutas, vão mais fundo, querendo conhecer a Deus, querendo saber mais de Deus, querendo entender a Deus, claro, dentro das suas limitações, mas em cada detalhe.
São essas pessoas que conhecem a Deus e desejam ardentemente em prosseguir, em conhecer ao Senhor. São pessoas que vão mais fundo. Se em momentos de perplexidade, tente ir mais fundo, tente aproximar-se ainda mais de Deus, peça sabedoria ao Senhor, para entender o que se passa, esteja também atento aos sinais. Preste atenção nos sinais. E esta é a terceira resposta. Além de examinarmos e crermos nas Sagradas Escrituras, além de irmos mais fundo, em dias de perplexidade, atente-se aos sinais de Deus. Porque Deus, o tempo todo, Ele dá sinais. Ele dá evidências de que está com o seu povo. É claro que nenhuma experiência substitui a palavra de Deus. Experiências, pensamentos, sentimentos podem ser enganosos, o coração do homem é enganoso. Mas nenhum sinal de Deus para nós, e olhando nas Sagradas Escrituras, os sinais de Deus para aqueles que creem ou creram, não negavam aquilo que ele dizia, mas confirmava que de fato Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Então preste atenção nos sinais, porque Deus mostra que está presente, e às vezes Ele está, entendo o que eu quero dizer, mas na nossa frente, ou diante dos nossos olhos, a gente não consegue perceber, porque estamos perplexos e não notamos, mas Deus dá sinais. Deus mostra que está presente, e principalmente quando nossa fé apresenta sinais de limites, sinais de que está prestes a sucumbir. Pois naquele momento, talvez para os apóstolos, fosse um momento crucial, ou um tempo crucial para a fé. Então o Senhor deu um sinal, especialmente para João, ou João percebeu aquele sinal, e ele creu. Porque João, ao notar aqueles detalhes, ele entendeu, isso é um sinal. E fez toda a diferença. Os apóstolos, os discípulos, a caminho de Emaús, quando receberam Jesus em casa, sem saber que era Jesus, eles ouviram Jesus, e quando o Senhor partiu o pão, eles, opa, esse é o sinal, é Jesus. Ou Maria, quando depois voltou ao sepulcro, pensando ainda que alguém tinha roubado o corpo do Senhor, e ela chorando, mesmo ouvindo anjos, ouviu Jesus e pensou que fosse um jardineiro, ela, sem saber que era Jesus, disse, Senhor, se o Senhor o levou, diga onde pôs. E então o sinal para Maria foi Jesus dizer o seu nome, Maria. E quando ela ouviu Jesus chamando-a pelo nome, ela entendeu, Rabone, mestre, é o Senhor, esse era o sinal. Como nos diz João no capítulo 10, o Senhor Jesus, se declarando como o bom pastor, versículos 3 e 4, ele diz que o bom pastor sabe ou chama as suas ovelhas pelo nome, e as suas ovelhas conhecem a sua voz. O som, a voz de ternura de Jesus, para Maria era o sinal de que aquele momento de perplexidade não prevaleceria. E Deus continua, por sua graça e generosidade, dando os seus sinais. Como? Talvez através de um lenço enrolado, talvez através do partir do pão, talvez observando sinais nas suas mãos, ou chamando você pelo seu nome, ou talvez algo que Ele responde que só você e Ele sabem. Mas no final você conclui, foi o Senhor, Ele está dando sinais de que está presente. Eu não lembrava dessa história, mas levando um irmão numa situação de médico e ter que levá-lo ao pronto-socorro, ele lembrou de uma história que eu não lembrava, mas que eu tinha contado aqui na igreja. E isso para mim, naquele momento, foi um sinal de que Deus estava sabendo de tudo e acompanhando a situação. Há muitos anos atrás, há alguns anos atrás, eu ainda seminarista, trabalhava ajudando numa congregação. E havia a igreja-mãe, havia a congregação, e naquele mesmo dia, naquele domingo, haveria um batismo na igreja-mãe. E foi um dia de muito trabalho, de muita visitação, mesmo assim nós teremos um trabalho, o culto na congregação, eu auxiliando o obreiro.
E naquela correria eu estava indo para casa, já tinha um carro, e voltando para casa eu percebi que havia uma senhora, uma irmã correndo, indo rápido para casa. Aí eu pensei, meu Deus, eu vou dar carona para essa irmã, é caminho para casa, não custa nada. E eu parei o carro, falei, irmã, por favor, entre, deixa a senhora em casa. Ela falou assim, irmão, obrigado, porque eu estava aqui orando, pedindo, Deus, manda alguém, porque eu estou tão atrasada. E ela foi explicando que o seu filho seria batizado, e ele tinha esquecido o cinto. Ela falou, vou correndo em casa buscar o cinto e volto. E nessa que ela está indo, ela está pedindo a Deus, Senhor, manda alguém. E eu falei, então, irmã, Deus respondeu, pronto. E quando deixo-a para a sua casa, eu pensei, meu Deus, eu tenho pouco tempo, vou chegar em casa, talvez você lembre dessa história, tenho pouco tempo, chegando em casa, eu vou comer, depois me arrumar e voltar para a congregação, porque está apertado, e eu aqui no meu coração, Deus sabe, estou falando a verdade, Senhor, tomara que ela não peça para eu levá-la de volta, sendo sincero. Mas quando ela abriu a porta, eu falei, não posso fazer um pedido, Senhor, o Senhor me leva de volta? Eu falei, tá bom, minha irmã. Eu acho que eu falei mais animado, mas eu falei, tá bom, deixa aí, fui. Deus sabe, eu cheguei em casa, eu só encostei a cabeça no armário, e falei, Senhor, Tu sabes que eu estou com fome, mas que o Senhor me sustente, porque eu vou fazer a Tua obra. Só troquei a gravata, e aí voltei. Quando volto, ela está com um embrulho na mão, papel alumínio, não suspeitei de nada, mas quando ela entrou, ela falou assim, irmão, eu estava lá em casa preparando as coisas, e Deus tocou no meu coração e falou assim, acho que o irmão Claudemir está com fome. Eu sei, você riu, mas eu chorei, não na hora, mas quando ela me entregou, eu nem lembro de mais nada, eu só lembro que deixei a irmã na igreja, andei uns 10 metros e comia chorando um bolo de mandioca. E eu disse, obrigado, Senhor, porque só o Senhor sabia, quer dizer, não sei como que estava a minha face, mas meu coração, Deus sabia que eu estava com fome. É um detalhe, para você pode ser nada, mas para mim foi um sinal do cuidado de Deus. Deus tem dado sinais, então preste atenção, porque Ele não nos abandona. Que Deus nos abençoe, que essa palavra seja uma bênção na sua vida. Amém, pastor.